Sejam todos bem-vindos a esse Papo de Especialista super especial de hoje, com um grande amigo meu, que eu vou trazer para vocês conhecerem. Fiz um curso com ele há uns... Acho que a gente tá ficando velho, hein, Ricardo? Há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Um curso intensivo sobre gestão e liderança. Foi sensacional e a gente vem nutrindo aí uma amizade, uma relação profissional até hoje. Já deu consultoria, inclusive, aqui no Banco BMG, com algumas áreas do banco. Já fez gravações com a gente, foi sensacional. Já participou, inclusive, da abertura do Super Especialista, uma campanha de qualidade que nós fizemos aqui no ano passado. E ele tive a oportunidade de dividir o palco com ele. Para mim foi sensacional. Vou trazer com vocês Ricardo Tassinato, diretor da Interativa. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer muito grande receber o seu convite, receber o convite do BMG, falar para todo esse público também da Help, e através desse canal que vocês, através do Márcio, da Amanda, da sua iniciativa, de toda a sua equipe, estão proporcionando. E que eu tenho acompanhado, inclusive, viu? Tenho acompanhado ali e tenho curtido demais, né? Vocês estão realmente melhor que a Rede Globo, né? Em todos os sentidos. Porque trazem boa notícia, trazem conhecimento, profundidade e coisas que faz sentido no dia a dia. Obrigado, quero agradecer muito você, Herbert. E a nossa amizade de muitos anos, me sinto lisonjeado por essa oportunidade. Eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E a gente trouxe hoje, pessoal, um assunto extremamente relevante nos dias de hoje, né? Como fazer gestão humanizada à distância. Nós tivemos aí, em função desse novo cenário mundial, né, a necessidade de nos adaptarmos a fazer gestão de pessoas à distância. E ficou um desafio para todo mundo, né? Tinha organizações que já estavam acostumadas com isso e organizações que começaram a criar agora iniciativas de como fazer isso. Então, parafraseando aí um ministro, né, caiu um meteoro no mundo e nós rapidamente tivemos que nos adaptar a tudo isso. Então, Ricardo, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria entender com você o seguinte: como humanizar as relações institucionais em tempos de home office? Ok. É uma excelente pergunta para começar a nossa conversa e trazer dois cenários, né? Primeiro, essa questão de que caiu um meteoro, né, no mundo, realmente é uma verdade. O coronavírus veio, eu acho que numa oportunidade ímpar da civilização. Agora eu vou falar de mundo, né, já que você falou de mundo, porque se tivesse vindo, como das outras vezes, outras pandemias, ela deveria ser muito devastadora. E as pessoas sofreriam muito mais do que hoje estão sofrendo. Isso é uma fala de leigo, né? Assim, não sou nenhum especialista na área da saúde. Mas a gente tem que dar graças a Deus que veio numa época onde a comunicação virtual estava já acontecendo, né? E muito. Então, há muito tempo se falava de trabalhar em algo remoto, né? As pessoas trabalharem em home office, que isso seria... traria inúmeras questões de não dar certo, né? E com a pandemia, de uma hora para outra, como você disse, mudou totalmente esse cenário, né? E essa modalidade, ela começou a se tornar essencial. Mas isso se deu graças às pessoas já estarem habituadas a fazerem conferências, a utilizarem o WhatsApp, a utilizarem o próprio Face, as mídias, as redes sociais. Então, as pessoas, de uma certa forma, estão acostumadas com esse ambiente. Então, é diferente? Sim, mas a gente realmente está utilizando as ferramentas de maneira diferente. Agora, o ponto que você traz, né, a questão da humanização, né, e o papel desse novo líder nessas relações interpessoais, é aí que a conversa ela precisa um pouco mais de atenção. Tem algumas pesquisas que dizem que o fato da gente ficar distante do colega de trabalho, né, isso incomoda, traz isolamento, principalmente nós brasileiros que temos um calor humano muito grande, né? Ainda mais imagina uma força de vendas como aí
que vocês têm no BMG, que é uma galera aí, como a gente vinha conversando, né? Dentro daquele metodologia DISC, né? Toda dominante, influenciadora, é tudo hunter, vai para cima, gosta de convívio, gosta das pessoas se abraçando, e de uma hora para outra a gente vê que, bicho, não abraça não, né? Cada um dentro da sua casa, né? Então, essa é o incômodo, né? E as pessoas dizem assim, Ricardo, mas até pouco tempo, e o olho no olho, né? Bom, eu estou me alongando um pouco aí na tua pergunta, mas se eu puder dar uma esticada na resposta... Claro, claro. Eu queria trazer a questão do olho no olho, né? Eu acho que nunca teve tanto olho no olho, né? Antigamente você ia para uma reunião, então um falava lá no PPT, lá no PowerPoint, ficava os 15 em volta de uma mesa, numa sala de reunião, todo mundo olhando para o seu WhatsApp, para o seu e-mail, respondendo e fazendo... Agora não, né? Tá todo mundo aqui numa conferência, olhando para o teu olho, como eu estou olhando para você, tá tendo uma troca. Então isso, eu acho que não supre a relação humana, a relacionamento interpessoal humano, tato, né? Mas conforta. Eu acho que conforta quando você fala com um familiar que está longe, quando, né, tem muita gente que tem parente fora do país, etc, tal, ou em outra cidade. Os pais de alguns de vocês devem estar em isolamento, os avós. Então você mantém esse contato olho no olho, né? E conforta o coração, e talvez você entre mais em contato hoje com as pessoas do que entrava antes. Dentro do ciclo teu de amizade, talvez você tenha tido um pouco mais de reunião. E uma outra coisa que eu quero trazer é que a gente consegue humanizar, sim, a relação humana através dos meios virtuais, quando a gente consegue, por exemplo, marcar cafés. Então, assim, eu sempre digo assim, gente, marca um café com a sua equipe de manhã, às 7h30, às 8h começa a trabalhar, das 7h45 às 8h, é hora de cada um pegar a sua xícara, e cada um pega seu café, toma o que quiser, né, de manhã, desde que seja não alcoólico, né, e brenda, joga a conversa fora nesses 15 minutos antes de começar, chamando isso de um encontro matinal, né? É muito importante esse encontro. E à tarde, cria um outro horário também de 10 minutos, 15 minutos, que é o encontro da tarde, né? O encontro depois do almoço, para jogar uma conversa fora, né? Eu sempre me refiro àquele grupo de pessoas, eu nunca fumei, mas eu sempre admirei quem fumava, né? Porque o cara que fuma, né, é um absurdo que eu vou dizer agora, né? Vou me massacrar nas redes, né? Mas tudo bem. Mas o cara que fuma é um cara que tem tempo, né? Ele desce 15 minutos, dá uma fumadinha, sobe, né? Aí quando ele vai sair para passear, né, e entrar no carro, tá numa balada, antes de entrar no carro, ele fala, deixa eu dar uma fumar, e todo mundo espera o cara, né? Então é o cara que mais tem tempo, acho que é o cara que mais sabe administrar tempo. A gente vai ter que aprender com esse cara, né? Tirando a piada, os exageros da minha história, a gente vai ter que ter esses 15 minutos, porque nesses 15 minutos a gente aproxima, a gente está falando de relação humana. Então é importante que a gente não só entre em contato com os nossos colaboradores, cobrando sim, não precisa tirar energia, mas criar ambientes onde a gente tem um pouquinho de descontração, né, para trazer a questão do humano para a primeira pergunta, né? Então, eu queria dar essa deixa para vocês o seguinte, né? Mais uma, falando de relacionamento humano. Nunca deixe ficar 2 dias sem você entrar em contato com a tua equipe, né? Porque às vezes você tem um grupo de 15, 20, até você tem um grupo de 30 pessoas, 40, até 200, né? Não deixe você ficar longe dessas pessoas, porque aquela questão, se a gente já tinha um problema, e aí eu vou trazer uma questão importante para a liderança, se você tinha um problema antes, que alguns líderes eram ausentes, agora a chance desse líder ausente ser muito ausente é demais. Então, para ele tomar cuidado. E você que nunca foi um líder ausente, faz um follow de acompanhamento, né? Pelo menos a cada 2 dias, com as pessoas um pouco mais distantes, não seus diretos. Então, assim, a gente está começando agora, então vamos lá, vamos seguir. Não sei se eu te respondi. Muito bom, Ricardo, muito bom. Eu tive um entendimento que é o seguinte, né? A relação humanizada, ela continua. O que mudou foi o meio. O que mudou foi o meio. E você trouxe uma reflexão que eu gostei, que de uma certa forma nós já estávamos meio habituados a isso.
Porque quantas coisas já são resolvidas pelo WhatsApp? Né? Quantas coisas já foram resolvidas por VPN, por mensagem, por câmera, enfim, então já existia uma certa relação. Obviamente que agora foi potencializada, mas eu acho que a resposta ela foi bem respondida, porque ela traz exatamente esse conceito. A relação humanizada ela permanece. O que mudou foi o meio. E agora você falou uma coisa que até eu como gestor preciso começar a praticar, de manter a conexão diária, 2 dias, fazer de repente uma reunião de quebra de gelo mesmo, né? Uma coisa mais, digamos assim, menos institucional, mas mais e aí, como é que você tá? O que tá se passando? Um pouco de empatia, né? A gente prega muito essa questão da empatia. Uma outra coisa que você falou da matinal, em um dos canais que o banco tem, que é o canal de franquias, a gente tem feito diariamente uma matinal junto à rede, justamente para nos aproximarmos, né? E para manter acalorado essa proximidade. Assim como o Papo de Especialista surgiu justamente para que a gente também traga toda a estrutura do banco, todos os parceiros do banco, para esse bate-papo que soma, que agrega, que de repente desperta em quem está assistindo o desejo de mudar ou dar daquele feeling para que ele faça algo diferente na sua estrutura. Muito bom, Ricardo. E você acredita que assim, que essas mudanças elas podem fazer emergir alguma potencialidade individual ou do grupo como um todo? Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que existem alguns comportamentos que serão advindos e potencializados desse cenário. Resiliência, né, é uma das competências que é algo que a gente vem falando muito dentro da Interativa, trabalhando muito já há muitos anos, inclusive em alguns treinamentos aí no banco a gente trabalhou resiliência, e resiliência estratégica, né, eu acho que é uma capacidade importantíssima. Uma outra questão que vai aflorar é protagonismo e autodidatismo, ou seja, o protagonismo, a gente vai precisar dos colaboradores muito mais protagonistas, e eu vou dar um exemplo disso, e o autodidata no sentido, as pessoas vão aprender e estão aprendendo de uma forma ou de outra a se virarem muito mais em suas casas, né? Porque elas vão ter que aprender uma ferramenta nova, aprender um relacionamento novo, aprender hábitos de higiene, como a gente conversava antes de começar o programa, novos, né? Cuidado, pôr a mão no rosto, ao entrar em casa, né? Hábitos de convivência familiar novos, que isso também requer uma questão de aprendizagem muito forte, né? E porque você vai aprender a negociar e vai ter que se comunicar melhor em casa, daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais com isso. Então eu acredito que resiliência, flexibilidade, protagonismo e principalmente, aí vai uma questão um pouco mais pesada, né, para os líderes, é a questão de dar autonomia, né? Então aquela pessoa que tinha uma característica um pouco mais centralizadora, ela de uma forma ou de outra vai ter que aprender a largar um pouco essa situação e confiar no protagonismo da sua equipe e treinar a sua equipe. Então, aquelas de líderes que faziam microgerenciamento, né, que dentro do treinamento de gestão, a gente fala, cuidado com o microgerenciamento, cuidado de ficar vendo o pingo do i, cuidado de ficar vendo a vírgula, né, deixa as pessoas crescerem, né, a gente vai falar um pouco mais por isso. Então, esses perfis vão ter que ter um pouco mais de atenção, né? Quem faz microgerenciamento, porque vai ter que aprender a soltar, e a equipe que não estava pronta ainda para receber todo esse empoderamento, precisa entender que agora não é no BMG, não é na REL, não é no estado de São Paulo, é no mundo as pessoas estão desenvolvendo esse autodidatismo, aprendizagem, autonomia e protagonismo, né? Então, eu acho que isso funciona para o indivíduo e as equipes vão ter que aprender a fazer reuniões virtuais, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu gostaria de falar desse assunto, número de pessoas em reuniões, eu queria que o pessoal prestasse muita atenção, quantas pessoas você convida, quantas você não convida, mais para frente a gente fala disso, ainda hoje. Vamos lá. Bom, muito bom, Ricardo. Sensacional que tá todo mundo num ciclo do aprendizado, né?
e a gente sabe que para você aprender a confusão, né? E a gente está no momento de um ciclo de aprendizado novo. Então é natural que todo mundo esteja no processo de confusão. Quer dizer, faz parte do processo de aprendizado a confusão, né? O incômodo, aquela situação de como é que eu saio dessa, aquela situação de incomodado. Então, se você está assim, que está nos assistindo, você está no processo de aprendizado, isso faz parte do processo de aprendizado, e você, com toda certeza, vai passar, né? Depois que você passa por essa dor, por assim dizer, você com toda certeza adquiriu um novo hábito ou uma nova habilidade. E assim, Ricardo, como as lideranças, né? Vamos falar um pouco de liderança, né? A gente está falando de gestão e é de liderança, mas como as lideranças podem fazer direcionamento e dar feedbacks mais assertivos em encontros e reuniões remotas? Quer dizer, antes era algumas reuniões remotas, agora necessariamente todas as reuniões são remotas. Olha, fantástico isso que você trouxe, porque para responder isso que você me perguntou dos feedbacks, né, e os acompanhamentos, eu preciso trazer uma outra questão, que é assim, hoje nós vivemos, a partir da quarentena, do início de uma quarentena, né, nós vivemos no mundo dos escritórios virtuais. Então, porque se você pensar do jeito que eu vou falar a partir de agora, vai facilitar demais o seu entendimento, principalmente fica mais leve para você baixar a tua ansiedade. Você precisa entender que agora você não existe mais o presencial meio virtual, né? Não, zerou a pedra, o oficial agora é o virtual. Então, quem não estiver conectado na reunião, né? Porque está do seu lado aqui virtualmente, presencialmente, a 2 metros de distância, né? É óbvio, mas você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, entra na nossa reunião virtual, né? E põe todo mundo no mundo virtual para fazer as reuniões. Isso é o que eu queria trazer, né? Você precisa oficializar um canal, né? Senão você começa a criar 2 ambientes distintos e isso vai ferir a cultura do mundo virtual. Então, este canal aqui é o virtual, é o real a partir de agora com a sua equipe. Então, tudo que for oficializado tem que vir via este canal. Bom, indo na tua pergunta do feedback, todas as regras de feedback continuam valendo, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, se ele é para você fazer uma correção, que ele seja individual. Pode ser via conference, mas individual. Né? Então, isso, calcados em fatos e dados, né? E não em achismo, eu pensei, em fatos e dados. Então, aquelas regras básicas do feedback, que é individual, né? Fatos e dados, não faça julgamento, né? Evite rotular a pessoa, né? Faça mais perguntas do que fique falando o que o outro tem que fazer, né? Perguntando assim o que ele deseja fazer. Então, essas regras de feedback no mundo aqui virtual são idênticas, não mudou, só mudou o meio, né? Então, eu diria para isso. Agora, os acompanhamentos, o ser humano dentro do caos, que você foi muito rico na sua colocação, o ser humano dentro do caos, né, ele tem uma capacidade, ao mesmo tempo que ele fica um pouco pirado, né, mas ele também tem uma capacidade de reinventar coisas diferentes incríveis, né? Isso é algo, se a gente estivesse ainda naquele antes pandemia, pensando, vamos fazer um trabalho remoto, eu acho que nenhuma das empresas que estão hoje no remoto teriam ido. Até agora estavam pensando, porra, ia falar assim, não dá, é inseguro, não tem banda para todo mundo, puta, o que o cara vai fazer? Olha a regra de negócio. Cara, existe um cara chamado coronavírus que veio e fez, agora é a hora e pronto. E todo mundo deu seus pulos e deu. Então, operações que eu conheço, não vou citar o nome, né, de 2.000 pessoas, estão 55% trabalhando remoto, e é call center, são centrais de atendimento, e é banco. Outra operação que eu conheço, 200 pessoas também de um outro banco, de uma área, foram todo mundo remoto. Agora, dentro deste caos, o ser humano precisa de previsibilidade. Parece antagônico com o que eu disse até agora. Então, assim, dentro da desorganização, que é positiva, para você sair da zona do conforto e te empurra,
nós estamos vivendo uma questão que a gente precisa de algumas questões estruturais. Então, quando você diz, nós temos uma reunião pela manhã que coloca o alinhamento, nós temos esses encontros que é o papo com o especialista, né? O papo com o especialista. Isso dá estrutura. Aquela matinal que eu disse, dá estrutura. Outra dica para falar na mesma resposta tua. Gente, se eu sou um colaborador seu, Herbert, e eu sei que vou ter um encontro privado de 15 minutos apenas, toda terça e quinta, às 10 até às 10h15, eu vou guardar os assuntos para aquele horário. E não vou ficar te interrompendo. E lá eu tenho um espaço meu e seu. Eu sei que eu vou ter outros espaços com você, que vai estar o nosso time todo junto. Mas isso é importante. Então, matinais, encontros privados com os líderes, intervalo à tarde, para uma troca mais de informações. Parece que não, mas dentro do oceano, vamos imaginar, eu tenho alguns desse farol, né, que fica assim no meio do mar, norteando o navio por onde ele tem que passar, né, sendo o GPS. Então, a gente precisa, do meio do caos, ter alguns nortes. E isso não é hoje eu faço, amanhã não faço, principalmente no momento de tanta ansiedade. A gente está vivendo exatamente quando a criança está numa fase, você já pode tem filha, eu tenho filho, também filhos, você sabe que os nossos filhos, quando eles eram crianças, e você que está me ouvindo, também tem filhos, se não tem sobrinho, se não tem sobrinho, tem neto, enfim, você já viu isso, você já assistiu Pequena Sereia 15 vezes, você já assistiu o Nemo 450 vezes, eu estou falando dos filmes da minha época, até, tudo bem? Então, de 20 anos atrás que eu acompanhei meus filhos. Cara, eu já sei no Toy Story qual que é o final, a hora que pede a boneca, né? Então, o que acontece? Por que os filhos querem assistir o mesmo filme? Porque ele precisa da repetição, porque aquilo traz segurança. Por isso que ele não pede um filme por hora. E a gente está na fase ainda, né? Por mais que a gente precisa de resultado, a gente vai em cima de resultado, óbvio, a gente precisa disso, mas a gente precisa entender como líder que para exigir também todo esse resultado e fazer pressão, e tem que fazer mesmo, mas quais são os pontos de apoio que você está fornecendo para dar segurança. Então, se na semana eu sei que eu tenho os 15 minutos com o Herbert, que eu tenho uma matinal, que eu tenho o papo com o especialista, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, isso me traz balizadores. Eu me organizo dentro do caos, eu não me sinto perdido. Então, eu acho que esses são os caminhos para a gente fazer o acompanhamento e feedback, né? O que você acha? Pode? Muito bacana, Ricardo, e essa questão do feedback, obviamente, né, a gente mudou o canal, ele tem que ser constantemente. Essa questão da reunião, pelo menos a percepção das pessoas com quem eu venho conversando, é de que está trabalhando muito mais, né? Porque ao mesmo tempo que mudou a forma de trabalho, com equipes remotas, gestão à distância e tudo mais, também teve a necessidade de ter uma adaptação rápida, quer dizer, teve que ter entregas rápidas. E aí você falou uma coisa sobre ansiedade que eu achei muito interessante, que é o seguinte, a questão do você estar... só um minutinho que entrou um cisco aqui no meu olho, peraí. Ao vivo é assim, viu, pessoal? Saiu o cisco. A questão da ansiedade, porque eu vejo da seguinte forma, tá? E eu acho que é um ingrediente para o gestor que tem equipes à distância, tá? Ele tem que considerar isso. Ele tem que considerar que há 30 dias atrás, 40 dias atrás, ninguém imaginava que ia viver num momento de quarentena. E fomos colocados em quarentena. Quando foi colocado, cada estado num momento, cada empresa num momento, eu acho que todo mundo imaginou o seguinte, é uma semana, 10 dias, e aquilo foi se acumulando. Então, na primeira semana de home office ou de isolamento social, de qualquer forma, você, ok, me adapto. Mais uma semana, mais a terceira semana, e agora entrando para a quarta semana, quer dizer, os nervos estão outros, as expectativas estão outras. Essa questão de feedback, ansiedade, e aí orbitando em cima da questão da ansiedade, como você vê a gestão do sentimento? Porque
as pessoas nesse isolamento social, eu acho que você faz uma viagem para o seu interior. E aí, em algum momento você viaja para o seu interior, chega lá que você cansa. É tanta viagem para dentro que você fala assim, pô, não aguento mais me conhecer, já chega. Você não sai de casa, você não tem válvula de escape, você não pode ir para um shopping, você não pode ir para um parque. Você sai o mínimo possível. Quer dizer, eu vejo amigos aí se arrumando para ir no mercado como se estivesse indo para uma festa, né? Porque é a única saída que ele tem. Então, como é que administra essa ansiedade, ainda em gestão à distância, ainda na manutenção do gestor com a equipe? O gostoso de falar sobre esses assuntos que eu estou escorrendo com você, primeiro é que eu estou vivendo todos eles, né? Então, assim, aquela história que as pessoas ficam... Antigamente, quando você dava um treinamento... Antigamente, não, há 30 dias atrás. Antigamente, já tô... Ontem! Quando eu colocava as pessoas assim, né? Falava assim, ontem eu tô mexendo aqui que meu vídeo deu uma apagada. Não acaba... Tá tudo certo? Ó, estamos te vendo, tá tudo ok. Tudo ok. Tá bom. Então, até 30 dias atrás, a gente falava assim, de um treinamento, né? Numa palestra... e falava assim, esse cara tá falando isso daí, mas não tá vivendo, ele não sabe o que eu vivo, né? Então, vou falar o seguinte, primeiro que eu sempre gostei de falar com integridade e propósito aquilo que eu vivi na pele, né? Então, de todos os temas anteriores. E segundo, que este tema tá muito forte dentro de mim, porque eu também tenho equipe, porque eu também preciso fazer os meus acordos internamente dentro da minha casa, porque não estou home office, estamos home office, né? E vamos combinar que meus filhos também estão school off, sei lá, né? Como que vai chamar isso? Você entendeu? Homeschool, sei lá, a gente precisa inventar um nome para ele. Está todo mundo em casa. Então, assim, se você tem uma casa de 150 metros quadrados, de 200 metros quadrados, de 500 metros quadrados, de área útil, estou dizendo, né, é uma coisa. Agora, quando você começa... Tem famílias, né, que tem casa de 50 metros quadrados, apartamentos de 50 metros quadrados, 70 metros, 38, né, um loft que o cara... Né, e aí você tem todo mundo trabalhando, precisa de muito acordo, né? Então você imagina o estado de espírito de toda essa família, não é só o teu, né? Porque a gente fala, é engraçado isso. Quando a gente fala sempre pensando na gente, né? O exemplo é a gente, né? Não, porque... Eu estou trabalhando no home office, tá? Mas para, e a tua esposa? E se você é a esposa, né? E teu marido não está trabalhando no home office? Teu filho não está tendo que se desdobrar naqueles professores que não estão sabendo fazer aula, porque não estava acostumado com esse meio, né? Então, assim, tá realmente. Fora isso, é real, não é ilusão. As pessoas estão trabalhando muito, sabe por quê? Porque além de ter essa carga de negociar espaço, que a mesa de jantar pode ser a mesa do almoço, que vai ser a tua mesa para você dividir home office num período, tem uma outra coisa. E o serviço de casa, meu amigo? Quem é que está fazendo? Né? Então, você tem uma outra coisa para negociar. Você está aqui no meio de um trabalho, antes de descer a pedir um lanche iFood, mesmo agora você vai para a cozinha. Né? Então, tem uma questão muito séria que as pessoas estão sobrecarregadas e é real. Então, é só para não dizer que as pessoas estão equivocadas. Elas estão, sim. Primeiro, você está, como a gente já disse, aprendendo novos hábitos, trabalhando pra caramba home office, se adaptando com todas as ferramentas, o teu gestor está se adaptando com todas as ferramentas. Se você é o gestor, você está adaptando porque você é um só para cuidar de 50, 30, 20, todo mundo te comentando, te encontrando via aqui, né? Antigamente levantava a cabeça, via que você estava concentrado, nem te interrompia. Agora o cara só sabe que te interrompeu depois que ele te interrompeu. Então, tem esses afazeres todos. Bom, tem uma saída para isso? Tem. Né? Não é a saída absoluta. Mas vamos imaginar um círculo. Imagina um círculo famoso, né? Onde você tem um círculo maior chamado zona de preocupação. Essa zona de preocupação é uma zona que é quando você fica assistindo CNN, Globo News, Datena, vê o jornal Valor Econômico, vê Folha de São Paulo, vê Estadão, Revista Veja, Época, ou seja, todos esses veículos, você fica lá, pô, o Dória falou, o Dória vai liberar, o presidente disse, e aquela briga do Bolsonaro, e você fica maluco com aquilo, e se você já não sabe mais a pandemia, tá cheio, tá vazio o hospital, é uma zona de preocupação que enche sua cabeça, e você tem influência nenhuma sobre essa zona de preocupação, né?
E só que isso te tira do sério. Então, a primeira dica que eu queria dar é para e desliga um pouco essa televisão, para um pouquinho de ficar, se informe, mas não se atole, não se inunde, não se afogue nas informações, que você vai ficar louco, porque você não tem gerência. E isso te deixa muito irritado. A outra questão que também é zona de preocupação e você não tem menor controle sobre isso, é quando vai acabar a pandemia. Isso não é você. Que você ficar na ansiedade de quando vai acabar a pandemia, você vai ficar num nível de estresse tão grande, mas eu preciso saber. Querido, mas não dá para saber, né? Porque a gente não sabe, você não está perto ali do poder, você não está ali dentro, você não tem informação real. Então, o melhor jeito de lidar com a pandemia é você falar assim, que bom que eu estou na pandemia, assim, que bom que eu estou home office. Não é o home office que eu queria antes da pandemia, mas é uma zona sempre para você não ficar preocupado. Agora, você tem poder quando vai acabar, quando não vai? Não, é bom você entender a estratégia. Agora, tem uma área que é um círculo menor desse círculo que eu estava falando, que é o da zona de preocupação, que você não tem influência nenhuma, que é a zona de influência mesmo, que é onde você pode ter influência, que eu vou falar. Então tem zona de preocupação, zona de influência, e o meio é a zona de controle, que é onde você tem controle. Então o que eu tenho controle? Eu tenho controle de estabelecer os horários que eu vou falar com as minhas equipes. Eu tenho controle de negociar dentro da minha casa minha agenda. Eu tenho controle de saber quais são os projetos que eu posso desengavetar se eu tiver muito sem fazer nada, que eu duvido, e quais são os projetos que eu tenho oportunidade agora, porque o momento proporciona, e quais são os projetos que eu preciso negociar. Por quê? Então, essa zona de controle, você tem que agir onde você tem controle. E onde você tem influência? Você que é líder, você tem influência sobre a sua equipe. Então, como é que você amplia a tua zona de conforto? Né? Conversando com seus pares, conversando com a sua equipe, então você vai ampliando a tua zona de influência, que é onde você pode entender as situações. Como é que eu posso, se eu sou um alto executivo, né, e eu estou colocando essa questão da preocupação e da zona de controle, eu acho que tem muito da situação que a gente está vivendo, uma coisa muito particular, é que a gente assistiu o outro lado do mundo. Em vez de a gente usar o outro lado do mundo como uma escola, eu acho que muitos empresários, muitas empresas, muitos líderes, muitos gestores, muitos de nós, até eu mesmo, me coloquei assim, a gente assistiu muito. Puta, isso está lá na China. Daqui a pouco isso está na Itália, daqui a pouco isso está nos Estados Unidos. Puta, chegou no Brasil. Meu, que espanto, né? Eu vejo, assim, então eu estava lá, só que eu não tenho controle, chegou, tá bom, chegou, zona de preocupação. Minha zona de influência, o que eu posso fazer dentro desse cenário com a minha equipe? E na zona de controle, se eu sou um alto executivo, o que eu posso olhar na minha zona de controle é olhar para fora e falar assim, caraca, mas a China está saindo. A Itália, Portugal e Espanha, como é que está saindo disso? Como é que está lá? E como se a gente estivesse num cenário de guerra e mandando pelotões lá na frente para verificar e diagnosticar como que as pessoas estão saindo dessa crise, como é que o mercado está se portando, né? Como é que as pessoas estão saindo. Enquanto isso, tem o teu grupo de pessoas, eu vou até mudar os exemplos, não ficar falando muito de exército, que vão falar que eu sou isso, eu sou aquilo, né? Vou mudar esses exemplos, né? Então, você tem a tua força de executivos aqui, né? Aqueles executivos que vão trabalhar onde tem controle, onde tem influência, mas você precisa lançar algumas pessoas para ver o que está acontecendo, porque da mesma forma que eles saíram e as dificuldades vão acontecer. Então, voltando para o cerne da questão, né? Primeiro ponto fundamental que eu acho, se preocupa com aquilo que tenha controle na sua mão, senão você vai ficar muito ansioso. E aumente seu ciclo de influência. Né? Então, quando a gente escuta algumas pessoas dizendo assim, pega um violão, vai fazer yoga, faz o pilates em casa. Você falou, lá vem esse tio falar de novo desse assunto. Não é, meu amigo. É para mudar teu estado vibracional. Sabe por quê? Porque agora a gente vai lá na resposta que você me pediu. Se eu, líder, ligo com a cabeça da CNN, com a cabeça da Globo News e de todas das mídias,
que eu não tenho influência, zona de controle nenhuma. Com toda essa preocupação, inundado por tanta emoção, daqui a pouco eu estou jogando toda a minha angústia, a minha ansiedade em cima da minha equipe. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você que é líder, não entre numa conferência na hora que você estiver explodindo, meu querido. Porque você vai explodir dentro da conferência, que é um meio virtual, e que para consertar isso é mais difícil que o do presencial, meu amigo. Porque aqui você não vai conseguir dar um abraço, aqui você não vai conseguir chamar o cara no canto e tomar um café. Porra, fiz besteira. Entendeu? O cara vai ficar distante de você. Então, isso é sério. Líderes, eu sei que a pressão está muito grande, mas não entrem, não explodam em conferências. Não explodam no WhatsApp. Releia o que você escreveu. Se antes a gente já tinha que pensar o que ia falar para não ter que pedir desculpa. Pedir desculpa é bom, mas para que a gente toda hora tivesse lá, puta, eu não quis falar isso. Pensa no que você vai falar, pensa no e-mail que você vai fazer, pensa no WhatsApp que você está escrevendo. E outra, se me permite, verifica se o meio que você está usando é adequado. Me permite emendar uma coisa aqui? Pode ser? Cara, claro. Se você está usando o WhatsApp para fazer gestão, tá louco. Primeiro que já misturou o WhatsApp pessoal com o profissional. Aí entra tudo quanto é mensagem de todos os grupos que você tem. O do condomínio, onde você é conselheiro, ou é síndico do condomínio lá da praia ou daqui. Entra mais... você vai ficar num furdunço. E aí os assuntos começam a aprofundar. Você está lá no teu WhatsApp, e um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, você começa a se aprofundar. Assunto de WhatsApp que passa de 3 bate e volta, vai e vem, pega o telefone e liga, pelo amor de Deus. Ou, melhor, usa essa ferramenta que a gente está usando, que é oficial do grupo. Né? Usa essa ferramenta que a gente está usando agora e fala olho no olho. Né? Então, a dica é essa. Haja onde você tem controle e aumente a tua zona de influência. Mas não fica tentando controlar o mundo. Gente, eu estou falando coisas que eu estou aprendendo na minha vida, na porrada. E vou dizer uma coisa. Mostrem serem vulneráveis. A sua equipe não liga de olhar para um líder e falar, ele está com dor, ele está vulnerável. Não tente ser o super-homem da equipe. Você vai se arrebentar. Sabe? Porque você não é o super-homem. É isso que eu queria falar. Porque, na verdade, quando a tua equipe olha e fala, pô, esse meu líder tem vulnerabilidade. Caraca, essa é a fraqueza dele, podemos ajudar esse cara ali. Chama a tua equipe, isso gera, na base de uma pirâmide, dos 5 desafios da pirâmide, a confiança, que é a base. E a confiança, sabe o que é? Até o meu líder disse que ele não conhece. Até o meu líder, se ele pode mostrar que ele é vulnerável, eu também vou mostrar. E aí você vai ver sua equipe chegar perto de você, porque a equipe vai começar a falar, chefe, eu não me adaptei nessa ferramenta, me ajuda, onde que eu compartilho essa tela? Né? Onde que eu ponho esse número? Putz, e por aí vai. Né? Bom, isso aqui é um bate-papo, né? Vamos lá. A gente tem o hábito, eu sempre falo que às vezes eu ligo meu modo palestra e sai blá 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 falando também, faz parte da nossa característica, tá totalmente... Mas foi muito bom, Ricardo, foi muito bom porque traz uma reflexão daquilo que está no nosso controle, que eu acho que está no controle de todos nós, que é a adaptação. A gente tem, obviamente, falando um pouco mais de home office, mas a gente tem um cenário hoje de lojas que estão funcionando com portas fechadas e que atendem o cliente de forma remota. Né? Então o cliente chega, bate na porta, avisa que chegou, aí tem todo um processo de higienização e faz o atendimento. Não é o processo que existia há 40 dias atrás, óbvio, mas há necessidade de adaptação. E essa necessidade de adaptação, esse momento de novos hábitos, de higiene extremamente no nosso dia a dia, né, extremamente ativo no nosso dia a dia, essa preocupação em se eu estou, abre aspas, infectado e passo para o outro, se o outro está infectado passa para mim, enfim, gera essa ansiedade, mas o que está no nosso controle é nos adaptarmos rapidamente a esse novo cenário de higiene, a esse novo cenário de vendas à distância,
a entender o comportamento do nosso cliente, como é que ele está reagindo a tudo isso. E aí, eu achei sensacional essa questão do... A gente tem um treinamento comercial que fala muito sobre coisas que estão no meu controle, coisas que estão fora do meu controle, e que de um lado para o outro, o que eu posso fazer é influenciar. Então, eu acho que a grande influência que a gente tem que ter é de nos adaptarmos rapidamente. As equipes que estão entendendo que o cenário mudou e que ferramentas de venda à distância, vendas assistidas, que estamos criando essa ferramenta, aliás, já criamos, né, produtos com essa característica, serão o novo posicionamento do mercado. E aí, assim, Ricardo, será que existe, né, se existe, quais são as vantagens e limitações das equipes remotas? Existe vantagem, existe limitação desse tipo de equipe remota? Eu acho que vantagem das equipes remotas, tudo que a gente analisa tem sempre vantagens e desvantagens, né? Mas eu vou chamar de alertas, né? De trabalhar com as equipes remotas, mas não vou por pontos fracos e fortes. Eu vou chamar atenção para pontos que você que tem uma equipe remota precisa ter. Se você vai fazer uma reunião para decidir algo com a sua equipe, né? A gente precisa muita atenção no número de pessoas que você vai chamar para essa reunião, para quem que você vai convidar. Então, vamos supor, se eu tenho 3 pessoas, a gente consegue, eu falo com o Herbert fala com o Luca fala comigo, a gente faz esse cruzamento aqui, praticamente, vamos simplificar a nossa relação, são 3 linhas, a minha para o Herbert para o Luca, do Luca para mim. Tá bem? Tudo bem que tem a do Luca pro Herbert, mas assim, tem ali 9, se eu quiser fazer conta, são 9 cruzamentos. Tá bom, mas eu vou colocar uma pessoa a mais. Putz, já não são mais 9 cruzamentos, né? Vamos só 3 linhas, são 4 linhas. Agora é eu pro Herbert, o Herbert pro Luca, e assim vai, aumentou já mais um falando. 5 pessoas numa reunião virtual para decidir algo importante. Pronto. A gente precisa estar bem estruturado para isso. Por quê? Porque mais gente falando, mais gente concordando, discordando, tomando. O número ainda é interessante, 5. Acima de 6 pessoas, para tomar uma decisão, a gente precisa fazer uma regra de comunicação muito clara. E, de novo, os acordos precisam ser claros. A gente pode fazer reuniões com 6, 7. Porém, tá bem, mas já precisa tomar cuidado com que assuntos polêmicos você vai trazer para essas reuniões. E a outra coisa é trazer 1 ou 2 assuntos polêmicos, de preferência 1 assunto polêmico para cada reunião com até 7 pessoas. Por quê? Porque vai dar pano para manga e vocês não vão resolver, só vai estressar todo mundo. Então, o que eu sugiro? Se são reuniões para você falar com 18 pessoas, 20 pessoas, não é reunião para decidir, é reunião para comunicar, é reunião para informar, é reunião para isso. Então, a gente precisa entender para quando a gente está chamando as pessoas. E esta ferramenta, como outras ferramentas que a gente tem aí, o Zoom, etc e tal, é interessante que você consegue separar as pessoas em salas. Então, você pode fazer subgrupos dentro do processo de comunicação, é isso que eu quero chamar um alerta. Então, eu tomo uma decisão com 5 aqui, tomo uma decisão com 5 aqui, faço um subgrupo, reúno todos eles e comunico a decisão que foi formada por consenso, né? Analisando os 5. Tá bem, você vai fazer um pouco mais de reunião, mas não vai polemizar. Por quê? O que acontece? Polemizar vai, mas não vai, as pessoas não vão ficar todas sentindo... Você tem um controle melhor da situação, é isso. Né? Que presencialmente é muito mais fácil, né? Há anos eu trabalho com grupos, então você conseguir, num grupo de sala de aula, buscar um conceito de 25 pessoas no presencial é bacana. Num mundo virtual isso muda. Então esse é o ponto de alerta, né? Eu acho que as equipes virtuais vieram de uma forma drástica em função do cenário e eles vão permanecer. Porque sabe que é legal? A gente aprendeu que a gente não vai mais se deslocar para uma reunião que a gente vai sair de lá e dizer assim, porra, eu não precisava ter ido naquela reunião. Bastava o cara ter me ligado, né? A gente escutava muito isso no mundo real, né? No mundo presencial, né? Você pegava o carro, pagava o estacionamento, ia até lá, subia, tomava um café,
Tá, só até aí foram já 1h30 de deslocamento, né? Chega lá na reunião, era 10 mil, um negócio, tudo que o cara podia ter te perguntado no telefone. Você fala, perdi tudo isso, né? Então, eu acho que essas reuniões ficaram. Acho que os deslocamentos de avião com as aeronaves irão diminuir drasticamente, né? Não sou eu que digo, são os especialistas. Então, eu acho positivo essas equipes virtuais. De verdade, acho muito bacana e gostosa. Fala. Só para sintetizar, eu achei muito interessante essa questão primeiro do alinhamento de expectativa, né? Os acordos, né? O acordo da reunião, o propósito da reunião, o alinhamento de expectativa, eu acho que é mais do que nunca ele se faz necessário. Segundo, quando a gente, nesse momento de abre aspas, de gestão à distância, e a gente tem obviamente o nosso correspondente, o nosso franqueado fazendo gestão à distância das suas lojas, não podendo visitar, a gerência dele também não podendo visitar. Então, a mudança de hábito, entender que o hábito mudou. Vou fazer uma comunicação à distância, vou fazer a gestão à distância, alinhamento de expectativa, empatia, passar segurança, né? Até fiz algumas anotações aqui, montar estratégia e principalmente esses acordos de casa, porque não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu me vi, por exemplo, fazendo reunião 12:30. Quer dizer, se eu estivesse presencialmente, eu estou, né, presencialmente no banco, mas 96% das pessoas não estão. Se elas estivessem, ninguém faria uma reunião 12:30. Salvo aquelas exceções da exceção da exceção, mas seria uma grande exceção. Na hora que eu vi que eu estava quase 3, 4 dias fazendo reunião 12:30, eu falei, gente, espera um pouquinho. Que hora virou o horário do almoço? Quer dizer, que é a questão do acordo, porque, por exemplo, eu que saio para trabalhar todos os dias, a gente não tem onde almoçar. Então, pede marmita, você traz de casa. Então, quem está em casa também não tem como ficar pedindo, ele tem a facilidade de fazer. Então, ele tem o tempo do preparo, o tempo enfim. Então, esses acordos, eles são necessários, esse entendimento do ambiente do outro, e essa clareza e objetividade em relação à reunião, à gestão, à informação. Uma coisa que a gente tem notado, e isso é comentado em todas as frentes, é essa questão da produtividade, né? As pessoas estão falando, poxa, eu estou em casa, mas estou trabalhando mais. É porque também eu acredito que é aquela sensação de você, praticamente, você está no seu trabalho a 15 passos, 20 passos, 100 passos, sei lá, dependendo do tamanho da sua casa, da onde você dorme, né? Porque você não sai de casa, você não pega elevador, você não anda de carro. Outro dia eu vi uma reportagem da necessidade de ficar fazendo manobra com o carro para não criar bolha no pneu, enfim. Então, até onde tem que ir a preocupação? Então, eu acho que é esse, sintetizando, né, a oportunidade que a gente tem em relação a esse novo desafio. E assim, teria alguma dica de como se manter mais produtivo, agora que não temos mais esse ambiente corporativo, nesse momento, né, não temos esse ambiente corporativo do jeito que ele era antes? Eu acho que a principal dica seria, assim, um mantra. E este mantra é o mantra assim, eu preciso das pessoas ou da informação daquela pessoa? Então, eu preciso da informação dela ou da pessoa? Esse é um mantra que você, líder, precisa ter, você que é membro de equipes, precisa ter. Por exemplo, muitas vezes a gente tem interrompido as pessoas no dia a dia para pedir uma informação. E aí eu vou abrir um parênteses. Essa informação que eu precisei pedir para o Herbert foi porque o Herbert não foi proativo o suficiente para colocar na nuvem e utilizar as pastas da nuvem, se organizar, e deixar lá porque eu poderia ir lá e buscar, ou foi porque eu também não pedi para ele que eu precisaria disso na hora que nós estávamos em reunião. Então, eu acho que não tem culpado do um do outro, mas os dois precisam se sentir responsáveis. Eu preciso saber todas as informações que eu vou precisar para desenvolver o trabalho, e o outro precisa saber, pô, ele vai desenvolver aquele trabalho, acho que eu posso fornecer. Por isso que eu falei lá do protagonismo no começo, né? Então, isso a gente já diminui muito, porque a informação vai estar lá.
E muitas reuniões têm, e eu trago a pessoa para a reunião porque eu preciso da informação que está com aquela pessoa, que podia estar na nuvem, para eu desenvolver. Só que quando eu trago uma pessoa para uma reunião, só por causa da informação que podia estar na nuvem, eu interrompo o trabalho dela, ela deixa de ser produtiva, porque ela estava numa outra linha de raciocínio, para me atender, que é um egoísmo do caramba, mas tudo bem, para me atender, né? Mas, de uma certa forma, isso se tornou muito exponencial agora. Então, a gente precisa combinar o jogo de quais são as informações que precisam estar disponíveis, em que ambiente, em quais pastas, e de uma maneira organizada. E isso não é o WhatsApp, entende? Isso é reunião aqui e organização de pastas mesmo, e ferramentas de projetos. E uma outra questão importantíssima é, quando eu trouxer a pessoa para a reunião, eu saber o acordo do horário que eu vou fazer essa reunião com ela, né? Porque é o que você disse, as pessoas precisam entender que as outras não é forever office, é home office, né? Então, a pessoa não está o tempo todo ali disponível, né? Então, ela tem vida, né? Então, assim, e aí, não interessa, você começa às 7 da manhã e está habituado a trabalhar até às 8 da noite, tudo bem, não tem problema. Mas coloca isso lá no teu WhatsApp, dizendo os horários que você vai trabalhar, segunda, terça e quarta. Tem um campo no WhatsApp ali de informações que dá para você colocar isso, os horários, tararara, porque a pessoa sabe que pode entrar em contato com você. Essa é uma dica. A outra master dica que eu dou é assim, aqueles dois pauzinhos que aparecem, Vzinho que aparece no WhatsApp, assim, enviada, né? Recebida, ficou os dois cinza, e azulzinho. Estão os dois Vzinhos azul ali que você leu. Espera aí, outro mantra que eu quero dar. Mensagem lida, não preciso responder agora, meu amor, né? Mensagem lida não significa que vai ser respondida já, né? Eu tenho um tempo para responder, para processar, eu tenho outras coisas. Então, a gente precisa começar a fazer alguns acordos do uso das ferramentas. E determinar o período. Muitas vezes eu vejo as pessoas, mas estão trabalhando pra caramba até de noite. Mas é que você cai na besteira quando dá meia-noite, 11 horas, 11h30, depois que você viu tua série na Netflix, lá, você pega o celular de bobeira enquanto está carregando o próximo episódio e olha e tem lá uma resposta, pergunta do Herbert, às 11h30 da noite. E aí, vai ter live amanhã? E eu vou falar, porra, vou adiantar isso, vou ser muito esperto. E aí eu falo assim, vamos, tudo bem. Puta, mas o Herbert tá online, meu irmão. Aí ele manda pra mim, então, o que você vai... Vamos discutir o tema agora? Puta, ferrar, você vai dormir 1h da manhã. Então, também tem isso, né? A gente precisa também, a gente é muito responsável, a gente culpa os líderes, a gente culpa as pessoas, a gente sempre culpa o outro, é engraçado. Mas a gente também precisa botar os nossos limites, né? E também olhar, você tem um insight durante a madrugada e fala, porra, vou mandar o WhatsApp pro cara. Porra, não manda. Anota no papel, manda depois, entendeu? Por quê? Porque senão você fica um fazendo overdose do outro. Então essas ferramentas eu acho que são uma bênção, encerrando, eu acho que são uma bênção. Os dois mantras, porque eu estou olhando o horário aqui, os dois mantras que eu diria da nossa conversa, são 3 mantras que eu queria, ó. Age onde você tem controle, aumenta a tua influência e, preocupação, joga no lixo. Segundo, porque a tua preocupação pode ser controle de alguém. Puta, essa é fantástica, essa vai pro meu YouTube. A tua preocupação pode ser controle de alguém. Então, não se preocupa com a de preocupação. O outro mantra que eu queria dizer para vocês. Criem referências diárias de relacionamento com a sua equipe para você não ser um líder ausente. Você que é um colaborador, né, e está sentindo que o teu líder não tem te ligado muito, manda um zap para ele, dizendo, ó, tô por aqui, se você precisar de alguma coisa, né, dá sinal de vida. E você, líder, também pode mandar uma mensagem para ele, dizendo, olha, puta, eu lembrei de você hoje, tararará, tal, mas não deixe 2 dias só. E o outro mantra é assim, eu preciso das pessoas ou da informação? Se é da informação, nuvem. Se é das pessoas, chama para relacionamento. Eu tô olhando aqui, já deu. Muito bom. Bom, Ricardo, pô, sempre quando a gente se encontra, as conversas sempre avançam. O tempo sempre é curto, né? Isso é bacana, porque a gente soma demais, a gente aprende demais. Isso é sensacional. Poxa, eu gostei muito dessas suas considerações. Eu gostei muito também dessa questão do forever office, né? Quer dizer, é home office, não forever office.
E eu acho sensacional essas reflexões e essa frase também que de repente aquilo que me preocupa é a área de controle de outra pessoa. Então deixa pra lá, foca naquilo que você consegue focar, foca naquilo que está no seu alcance, no seu controle, desenvolva, adapte-se, né, seja adaptável, olhe para esse cenário e entenda de que forma você pode evoluir e contribuir para que você saia melhor desse contexto geral. Bom, Ricardo, o nosso tempo avançou, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, vou abrir para você fazer suas considerações finais, depois volta para cá e a gente faz o encerramento, tá bom? Meu amigo, considerações finais, agradeço a sua disponibilidade, como sempre uma aula, prazer te ver, um prazer ouvir você novamente, a gente fica... a gente está se adaptando, né? Você é uma pessoa de palco, eu também sou uma pessoa de palco, a gente gosta muito de contato humano. Quando eu comecei na área de treinamento, você foi uma das pessoas que me inspiraram, até pela forma de falar, a gente tem muita similaridade, né? Você foi uma das pessoas que me inseriram nesse processo, e a gente fica eloquente, né? Tá falando na cadeira, tá falando, tá mexendo, a sua câmera ficava assim, ó, mas é porque tem muita energia, né? E a gente tem aprendido a se adaptar. Eu mesmo tenho aprendido cada dia mais aí a me adaptar com câmera, por exemplo, né? Eu tinha um desempenho muito mais satisfatório com pessoas na minha frente, porque você vai trocando energia, e agora a necessidade de se adaptar, porque a informação precisa chegar, o conhecimento precisa chegar, o desenvolvimento precisa acontecer. Então, estamos todos num processo de adaptação. E é isso que eu acho que foi o papo muito bacana hoje, porque trouxe essa reflexão, trouxe esse direcionamento para a gente que é gestor, e também ter um pouco de empatia em relação a tudo que está acontecendo. A gente fala muito de empatia com o nosso cliente, né, no processo comercial, mas a empatia tem que estar na relação como um todo. Meu amigo, suas considerações, por favor. Herbert, primeiramente eu quero agradecer a você pelo convite, porque através de você, né, eu consegui alcançar esse público incrível do BMG, que é um banco, uma instituição que eu tenho um carinho. Tem clientes que a gente tem um carinho especial, né? E vocês do BMG, eu posso dizer, um amor muito grande pelas pessoas que eu me relacionei desde o começo. Eu não vou nem citar nomes, porque eu iria cometer uma gafe enorme. Mas de verdade, eu amo muito as pessoas do BMG. Eu sei o quanto elas são esforçadas, disciplinadas e vão para cima e tem faca nos dentes. Eu sei da garra e da energia desse banco e como ele se reinventa e se posiciona, né? Vejo isso em você, vejo isso em toda essa diretoria, em todas as demais diretorias, mas eu não posso deixar de agradecer ao Márcio, à Amanda também, e quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até este momento. Como considerações finais, eu acho que você tem um grande talento e que você é uma pessoa incrível, né? E carismática, né? Então, você está no lugar certo. E parabéns por esse projeto. Quero agradecer também a todo o pessoal que ficou aí no bastidor para que isso acontecesse, né? Toda a equipe que está por trás aí para nos ajudar a fazer essa transmissão. Parabéns, BMG, parabéns, Papo Especialista. Ficou sensacional esse programa. Eu saio daqui muito alegre hoje de ter participado, muito feliz. E assim, é um tema que não se esgota, né? Então, mas a gente pode lá para frente pensar em outros temas, né? Sobre a mesma virtude, mas sobre o mesmo tema, assim, outro assunto sobre o mesmo tema. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Ricardo, muito obrigado. Nós que agradecemos aí a sua participação. Obrigado pelo elogio, obrigado por todo o carinho pelo time BMG. Você tem muitos fãs aqui, viu? A Lilian, o Maurinho, toda a equipe aí. Também não vou citar nomes aqui, mas o pessoal gosta muito de você. Todos ficaram felizes
com a sua participação, com a sua contribuição com a gente aqui. Muito obrigado. E amanhã, pessoal, teremos mais um Papo de Especialista. Já já a gente solta quem vai participar com a gente. Um assunto super relevante no nosso mercado de crédito. Esperamos vocês lá. Muito obrigado pela participação de todos. Sucesso a todos. Tenham uma excelente noite. Até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado!